Você aí na live, dê um ok aí, chegou o som. Amém? Agora a gente faz parte da tribo dos cara limpa, né, Marcos Paulo? Estamos aí com o nosso pastor Washington aí, com o rosto bem limpinho. E dá uma mudada de vez em quando, né, Diogo? De vez em quando é bom. Queridos, é uma benção a gente poder estar junto aí, mas com toda essa situação da pandemia aí, é mais higiênico, é mais tranquilo a gente se proteger tirando a barba. Então, tomei a decisão de tirar a barba essa semana no sábado, e eu havia me esquecido quanto era ruim fazer a barba. É muito ruim, a gente tem que ter a barba grossa, é um desafio, dói bastante, raspa aqui, relepa ali, mas está na bênção, né? Então, um prazer estar junto com você nessa noite, entrar na sua casa, você que está aqui com a gente, e a gente poder compartilhar desse tema maravilhoso da campanha Vitória nos nossos relacionamentos. Vitória nos nossos relacionamentos. Jesus nos chamou para sermos mais que vencedores, e você é chamado por Deus para ser mais que vencedor em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua história. E meditando nesse tema, meditando nessa palavra, uma pergunta que me fez pensar bastante foi: a salvação nos basta? A salvação, alcançamos a salvação e ela já resolveu todos os nossos problemas? Será que a salvação nos basta? E eu digo para você, a salvação nos basta, sim. A salvação, ela é a coisa mais poderosa que eu e você podemos receber. Mas eu digo para você que a salvação é o início. É o início. É o começo de uma caminhada com Deus. É o começo da nossa jornada. É o começo da transformação. E a partir dali, a partir da salvação, entra em vigor na nossa vida um começo de formar um novo ser, de formar uma nova criatura. Uma nova criatura. E a salvação, ela vem com um profundo entendimento dos planos de Deus. Por isso nós aceitamos o governo de Deus. Por isso nós aceitamos o trabalho do Espírito Santo em nós. E o maior milagre que nós podemos viver é a transformação. É viver os conselhos do céu. É viver a direção de Deus. E eu te digo nessa noite, Deus te chamou para você viver vitória nos seus relacionamentos. E como eu falei, a salvação é o começo. A perseverança até o fim passa por vencermos em nossos relacionamentos. Queridos, os nossos relacionamentos denunciam muito sobre nós. Denunciam muito sobre as nossas deficiências. Denunciam muito sobre as nossas, vamos falar assim, nossas mágoas, nossas frustrações. Os nossos relacionamentos denunciam muito. Isso é algo que é difícil da gente encarar, mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa encontrar em você um coração disponível, possa encontrar em você um coração aberto para ser transformado. Nós vamos falar muito sobre essa palavra nessa noite, transformação. E o tema que nós vamos conversar nessa noite é que o vosso amor aumente mais e mais. Então, para que a gente possa ter vitória nos nossos relacionamentos, semana passada foi abordado, foi nos ensinado a nós termos paz com todos. E hoje, o que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração é que o vosso amor aumente mais e mais. Fala assim comigo, fala que o meu amor cresça, aumente mais e mais. De onde nós vamos tirar isso nessa noite? Abre a sua Bíblia comigo em Filipenses 3, Filipenses 1, do verso 3 ao 11. Filipenses 1,
do 3 ao 11. É tremendo, querido, quando Deus trabalha nos nossos relacionamentos. É tremendo, porque é nos relacionamentos que nós somos forjados. É nas provas nos relacionamentos que nós somos esticados. Quer ver? Um relacionamento, o solteiro, né? Aquele que está sozinho, ele quer uma namorada. E ele acha que o namoro vai resolver todos os seus problemas. Quando ele entra no namoro, ele olha e fala assim: meu Deus, namoro é difícil. Namoro é prova. Namoro é lugar de crescimento. Porque você lida com uma pessoa totalmente diferente de você. E aí você quer crescer mais nos relacionamentos, você casa. E aí você, meu irmão, cresce ainda mais nos seus relacionamentos. Tem a oportunidade de crescer muito, muito, muito mais. Então, é nos relacionamentos que nós somos forjados. Então, eu quero ler esse texto com você. Filipenses 1. Exatamente esse texto. Vou ler aqui na minha versão, tá bom? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Verso 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Verso 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero orar com você, feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra, Deus, que tem o poder de entrar nos corações. A Tua palavra, Deus, que tem o poder de quebrar paradigmas, sofismas, pensamentos que se levantem contra o conhecimento do Senhor. Nessa noite, Pai, eu te peço, amarra-nos a Ti. Deus, que a nossa mente e o nosso coração possa ser trabalhada pelo Senhor, Pai. Que essa palavra encontre espaço nos corações e que nós possamos crescer em graça, em conhecimento, crescer em amor uns pelos outros. Em nome de Jesus, todos digam amém. É tremenda essa passagem. Eu amo o apóstolo Paulo. Quando a gente encontra com a história do apóstolo Paulo, nós somos impactados por um homem que não desistiu, por um homem que teve uma perseverança, que teve uma resiliência nos seus relacionamentos impactante. Um amor pela igreja impactante. Ele foi até as últimas consequências, por amor do Evangelho, por amor aos seus irmãos. E ele fala para nós algo impactante, que a gente possa crescer em amor, que o nosso amor aumente mais e mais. E ele fala algo que, no versículo 6, né? Estou plenamente certo, e aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o nosso versículo-chave nessa noite, porque Deus começa uma obra quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Quando você tem aquela profunda convicção de que tudo o que você precisa
é Jesus na sua vida. E você faz o quê? Você entregou a sua vida para Jesus. Quando a gente vem ao culto, quando a gente está aqui, a gente tem aquele toque do Senhor e aquela pessoa levanta a sua mão e entrega a sua vida para Jesus. Ali houve uma grande obra do Espírito Santo no coração dela, mas foi o começo. Então o texto diz para a gente de continuidade. O apóstolo Paulo fala: aquele que começou a boa obra há de terminá-la, há de completá-la. E a gente vê que muitas pessoas não percebem isso. Eu penso, olhando para esse texto, que esse texto ministra no meu coração, que ela completa quando nós crescemos nos relacionamentos. Quantas pessoas saem da igreja porque foi frustrado, porque a perfeição do irmão não atendeu às suas expectativas, ou o pastor, ou a palavra, ou o louvor. E isso aqui, querido, fala para nós o quê? De continuidade. Deus começou uma boa obra, mas o projeto de Deus é terminá-la. Eu gosto sempre de dar meu testemunho aonde eu vou. Nesses anos todos, servindo na mesma igreja, debaixo da mesma liderança, confiando nessa direção, confiando que Deus me colocou nesse lugar. Então, isso é o quê? Preservar os relacionamentos, é preservar as alianças. Poxa, de tantos anos de caminhada, você preserva os relacionamentos. Olha só que impactante, que coisa maravilhosa. Então, ou seja, nesses relacionamentos que eu permaneço, eu estou sendo aperfeiçoado. Olha o nível de relacionamento de Paulo com os seus irmãos em Cristo. Ele fala abertamente, ele tem liberdade para corrigir, ele tem liberdade para falar em amor, ele tem liberdade para falar eu te amo, ele tem liberdade para falar, precisa melhorar nisso. Relacionamentos saudáveis. Você ter a liberdade de você ser quem você é. A gente vê muito isso no apóstolo Paulo, né? E Deus começou a boa obra, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus quer terminar essa obra. E essa obra, querido, é para a gente viver a eternidade com Deus. Por isso nós precisamos resolver as nossas pendências. Porque imagina no céu, como é que vai ser? Não, vou colocar o fulano aqui nesse bairro, porque não se dá tão bem. Lá na igreja ele teve uma ranhura lá com outro irmão, então eu vou colocar nesse bairro aqui que eles não vão ter contato. Querido, no céu, nós vamos viver em pleno relacionamento, em pleno desfrute dos nossos relacionamentos, em adoração a Deus. E essa obra é começada onde? Aqui na terra. Você viver plenamente os seus relacionamentos. E isso fala para a gente de processo. Fala assim comigo, processo. Quando eu cheguei na igreja, era muito difícil de relacionar, pastor. Estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela estava falando, você tem muita paz, você é muito tranquilo. E eu falei para ela assim, você não tem noção do que é meu temperamento. Meu temperamento é extremamente explosivo. Só que, nesses anos todos de comunhão com Deus, Deus me ensinou a lidar com o meu temperamento. É difícil hoje eu explodir, acho que tem muito tempo que eu não explodo, graças a Deus. Mas aquele impulso está dentro de mim. O que eu faço? Respiro, tomo uma água. Eu lembro nos jogos de futebol da igreja, meu irmão, era o primeiro a arrumar briga, arrumar confusão, e briga, e fala alto, e... Eu olho para a minha vida hoje e falo, é outro ser humano. Não é como dizem o ser humaninho. É outro ser humaninho, é outra história. Então, ou seja, é o que? Um processo. O Rodolfo de hoje, ele foi construído ao longo desses anos. Aquele temperamento explosivo hoje está na mão do Espírito Santo. Hoje ele é controlado, hoje ele tem a graça de Deus. Hoje o Rodolfo consegue parar, pensar 1, 2, 3. Quando ele sabe que não está bem para falar algo, ele fica em silêncio, ele fica quieto. É um desafio. O nosso temperamento é um desafio. E nesse começo meu de caminhada foi muito difícil. Nossa, como eu fui tratado nos meus relacionamentos. Então, sempre lembre disso, eu estou em construção, eu estou em processo. E
o pastor falou algo aqui interessante, que nós, há uma direção de Deus, né? Há algo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas esse fazer de Deus na nossa vida demanda de nós uma responsabilidade também, de falar, poxa, é comigo. Eu preciso assumir isso, eu querer assumir isso e o quê? Cooperar com o Espírito Santo. Cooperar com o Espírito Santo. Quero pedir só o JP para estar aí na mídia, tá bom? Por favor. Então, esse cooperar meu com o Espírito Santo, ou seja, eu me posiciono e falo, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer? Eu quero fazer parte disso, eu quero estar junto com o Senhor nisso. O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? E eu sou muito impulsivo, eu falo na hora errada, eu tenho ações que me prejudicam grandemente. Então, você coopera com o Espírito Santo, saber os seus pontos fracos e as suas dificuldades. O completar da obra de Deus na vida de uma pessoa passa por vencer nos relacionamentos. Queridos, relacionamentos são uma parte muito importante na nossa vida. Ah não, eu vou para o céu, Jesus me salvou, mas lidar com meu irmão é impossível. Querido, deixa eu falar para você, abre o seu coração para isso. Pede ajuda. Coloca o outro numa posição certa na sua vida. Aprende, busca orientação. Porque cada relacionamento tem um nível na nossa vida. E a gente saber lidar com os nossos relacionamentos, cara, é uma dádiva, é algo maravilhoso. É algo precioso na nossa vida. E a gente vê isso muito na Bíblia. A gente vê que Deus trabalhou na vida dos servos dele. Deus trabalhou profundamente na vida dos seus escolhidos. Deus viu que havia uma necessidade de tirar Abraão do lugar onde ele morava. Deus viu a necessidade de chamar Gideão e ele tomou uma posição e confrontar os deuses do que o seu pai adorava. Deus chamou Davi, mas Davi foi tratado profundamente nos seus relacionamentos. Davi foi rejeitado pelo seu pai, não foi nem chamado à mesa quando o profeta estava lá. Davi foi também, era visto como um nada pelos seus irmãos. Quando ele chega na batalha lá para servi-los, para levar o lanche para eles, para levar a comida para eles, fala, o que você vem fazer aqui, seu moleque, seu enxerido? Ele era visto como uma molequinha, criancinha. Mas aquele garoto tinha o olhar de Deus sobre a vida dele. Ele foi perseguido profundamente por Saul. Olha só Deus tratando a vida de Davi nos seus relacionamentos. Mas isso não fez de Davi uma pessoa amargurada. Isso não fez de Davi uma pessoa ressentida. Não, isso fez de Davi um guerreiro. Isso fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Mas o que? Ele foi treinado. Deus tratou a vida de Davi nos seus relacionamentos. Tudo isso que Davi passou é o que? Era um teste. Era uma preparação para que ele pudesse assumir o governo de Israel. E eu te pergunto, você tem aceitado os testes de Deus na sua vida? Está quebrando tudo? Querido, tem Deus nesses dias no seu coração. Busca o Senhor de todo o seu coração. Deixa Deus trabalhar nos seus relacionamentos. Está sendo perseguido? Não acha que aquela pessoa tem o poder de te fazer mal não, querido. Confia em Deus. Não age de acordo com o que aquela pessoa agiu com você não. Se agiram mal com você, não retribui o mal com o mal não. Então, é o que? Você vencer nos seus relacionamentos. É você entender que Deus é soberano na sua vida. E que você tem a sabedoria de Deus para agir em toda a situação. José foi profundamente tratado nos seus relacionamentos. Olha que incrível. Invejado por seus irmãos. Alvo de violência. José foi violentado pelos seus irmãos. Ele levou uma costa dos irmãos. Imagina, quando a gente fazia no colégio, né? Corredor polonês, né? Você acha que os irmãos de José estavam como ali? Seu moleque, você acha que você vai ser maior do que a gente? Foi jogado num buraco, num poço. Ele ia ser morto pelos seus irmãos. E um deles, com misericórdia, vai lá e tira ele. Falou, não, vão matar, não, vão vender como escravo. Foi alvo de violência dos seus irmãos. Talvez você passou por isso, violência na sua casa, na sua família. Hein?
de um homem livre, de um garoto livre com apenas 17 anos, vira escravo, meu irmão, vai morar no deserto. E o couro comia aquela época, entendeu? Era chicote no lombo. Era fácil, irmão, passar por tudo isso que José passou? E muitas outras coisas que José passou. Mas eu me lembro profundamente quando ele se revela para os irmãos e fala para eles, fala assim, não tenham medo, Deus usou tudo isso para a salvação de vocês, olha só. Para a salvação da nossa família. Deus reverteu todo aquele mal em bem, em bênção. Você é responsável pela qualidade dos seus relacionamentos. Vou repetir. Você é responsável pela qualidade dos seus relacionamentos. Meu irmão, você pode anotar essa frase aí. Você é responsável. Eu sou responsável. E assumir isso é um desafio. Assumir isso, que eu sou responsável por essa qualidade nos relacionamentos. Eu assumo que eu vou continuar amando meu irmão, mesmo que ele me ferir, mesmo que ele me magoar. Mesmo que me fizeram mal comigo, sabe de uma coisa? Eu quero viver bem, eu perdoo, eu libero. Querido, eu não estou falando isso daqui da boca para fora não, estou falando isso daqui de coisas que eu vivo na minha vida, e foi a melhor decisão que eu tomei, viver dessa forma, porque hoje eu vivo em paz, sabe? Hoje eu vivo em paz, hoje eu tenho a paz de Deus na minha vida, e eu sei exatamente os níveis de relacionamento que eu tenho. E eu falo isso para você de uma pessoa que está falando para você que passou muitas situações difíceis nos relacionamentos, de ser ferido, de ouvir palavras ruins, mas eu tenho paz. Hoje eu posso dizer, eu continuo orando por essas pessoas, não tenho mágoa, porque eu sei que Deus está trabalhando na vida delas, sabe? E eu hoje sou o quê? Uma testemunha, eu sou um testemunho de Cristo. Uma frase que Jesus falou que me marca profundamente, é quando ele vira para o pai e fala assim, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quantas pessoas às vezes fazem o mal para você porque ela não sabe o que está fazendo. Ela não sabe. Ela está fazendo aquilo ali sem pensar. E às vezes que das pessoas que a gente ama. Então quando você discerne isso, você não se rebaixa àquele nível, você mantém sua posição, você mantém sua posição de amor. É aquela história de o pai com seu filho, sabe? Ele briga com seu filho, ele corrige o seu filho, por quê? Porque ele ama. Porque ele sabe quem ele é na vida daquele filho. Então fala assim comigo, fala assim, eu sou, fala mais forte, fala assim, eu sou responsável pela qualidade dos meus relacionamentos. Eu quero ser um contribuinte para que possa a minha casa ter um excelente casamento. Eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por entender. Né? Às vezes a mulher tem aqueles dias, né? Difíceis, chamado TPM. Mas eu sou responsável, que às vezes quando a minha esposa está num dia ruim, eu sou responsável em amá-la, em deixar e ouvi-la naquele momento, entende? E vice-versa, às vezes seu esposo não está num bom dia, às vezes seu filho não está num bom dia, e você vai piorar mais ainda aquele dia. Nós somos responsáveis por construir esses relacionamentos. É comum querermos acusar o outro pelos problemas no relacionamento. Isso aqui é terrível. Não, a culpa é sua, porque está vivendo isso. A nossa tendência é sempre culpar o outro. Querermos culpar o outro pelos problemas no nosso relacionamento, enquanto que as pesquisas sugerem que é o seu próprio comportamento que mantém a qualidade da interação. Olha só, hein? Ou seja, ou eu ajo de forma a contribuir para melhorar, ou eu estou agindo para piorar. Quando eu culpo o outro, eu não estou assumindo a minha responsabilidade. Não, eu também errei. Já viu aquela história? Quando um não quer, dois não brigam. Então, ou seja, poxa, o outro está passando por um momento difícil, eu não posso piorar mais aquilo, sabe? Eu deixo aquilo me influenciar, eu deixo o mal que às vezes está naquela pessoa vir para a minha vida também. Ao invés de eu ter a luz do Espírito Santo para ajudar aquela pessoa a sair, eu fico culpando essa pessoa.
E querido, se um relacionamento a dois está ruim, não é por culpa de um só, os dois têm culpa nisso. É um desafio, um relacionamento. Enquanto você estiver acusando o outro pelos seus problemas, pelos problemas que vocês têm, é pouco provável que alguma coisa mude. Não vai mudar. Assim, ao invés de acusar o outro, examine o seu próprio papel, examine o seu papel no problema. É dolorido? Sim. Por isso a gente se esquiva dessas autocríticas. Pastor, você tem dificuldade nos seus relacionamentos? Tenho muitas. Tenho bastante. E constantemente eu preciso me analisar, eu preciso pensar, poxa, eu não fiz bem. Eu não agi bem. Eu errei, mas eu vou lá conserto, entende? Poxa, a gente precisa pensar sobre a nossa atitude nos relacionamentos. Quero falar algumas coisas aqui, 5 coisas, para você examinar o seu papel no relacionamento. Primeiro, habilidade de resolução de problema e conflito. Então, qual a sua habilidade de resolver o problema e o conflito? A minha profissão, eu lido com problema o tempo todo. É guerra o tempo todo. E eu sou o cara que fica no meio da guerra, entendeu? Já viu quando alguém vai o casal, né? A mulher vai conversar. Ela vai o quê? Falar mal do marido. Né? Aí quando você ouve o lado da mulher, você fala, esse cara está todo errado. Eu vou lá conversar com ele. Quando você conversa com ele, ele fala mal da mulher. Aí você vai falar, opa, não é tão bem assim? Tem os dois lados da história. Então é mais ou menos isso. A minha profissão, meu irmão, é tiro o tempo todo. É problema grande o tempo todo. E a minha parte é o quê? Eu fui treinado nesses dias aqui a ter habilidade a resolver esses problemas, a mediar esses conflitos. Você precisa aprender isso na sua vida e nos seus relacionamentos. Habilidade para resolver os problemas e conflitos. Mediar esses conflitos. Segundo, grau de afeição e carinho. Para você avaliar. No seu relacionamento, você precisa ter relacionamento, ter carinho, ter afeição. Quantas vezes, situações difíceis, você deixa de ser afetuoso? Isso é muito triste. Por quê? Porque está magoado, porque está ressentido. Vê aí o seu nível de afeição e carinho, seu cônjuge, seu filho, seu pai, as pessoas que estão à volta. Quanto tempo a gente você não dá um abraço no seu pai, na sua mãe, fala que ama, na sua esposa, no seu filho, afeição e carinho. Esse é o segundo exame, né, que a gente faz no nosso papel nos relacionamentos. Primeiro, habilidade de resolver os problemas. Segundo, grau de afeição e carinho. Terceiro, reconhecimento genuíno da vivência do outro, ou seja, é empatia. Eu preciso sentir o que o outro sente, eu preciso me colocar na pele do outro, me colocar na posição do outro. Quarto, comunicação com respeito, mesmo que você esteja frustrado ou incomodado. Ou seja, meu irmão, o couro pode estar comendo, a pessoa pode estar irritada, mas você precisa ter respeito. Não pode passar dessa barreira da falta de respeito. Você está frustrado, você está incomodado, meu irmão, a sua comunicação tem que ser com respeito. Sempre com respeito. Respeito, isso deve ser o limite, sabe? Se você não está em condição de falar naquele momento com respeito, cara, não podemos conversar depois? Eu preciso pensar a respeito disso. Eu preciso abaixar a minha adrenalina. Comunicação com respeito. E quinto, expressão aberta dos seus sentimentos. Ou seja, é você falar para o outro, eu não gostei disso, eu estou frustrado, eu fiquei chateado com essa situação, eu me sinto assim relacionado a isso. Ou seja, você constrói relacionamento sólido, você está crescendo, então você está examinando o seu papel nos seus relacionamentos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu quero dizer, você pode viver relacionamentos saudáveis na sua vida. Fala assim comigo, eu quero viver
relacionamentos saudáveis onde eu for. Sabe? Nós somos essas pontes, nós somos esses. Olha só, verso 9, né? E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Queridos, se a gente não seguir essas cinco reflexões do nosso papel nos nossos relacionamentos, nós não vamos crescer em amor. E o apóstolo Paulo fala para a gente que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Percepção. Que nós possamos nesses dias experimentar isso nos nossos relacionamentos. Que o nosso amor cresça, aumente mais e mais. Querido, isso é uma palavra de Deus para a nossa vida nesses dias. Isso é uma palavra de Deus para nós, igreja. Que nós possamos amar mais e mais a casa de Deus. E, abrindo um parênteses aqui, querido, você que está nos assistindo, é tempo de amar a casa de Deus. Tudo que o diabo quer é que eu e você possamos frouxar nossa mão. Querido, volte à aliança. Volte ao seu dízimo, volte à sua oferta. Sabe, nós vemos uma guerra espiritual acontecendo na nossa nação. Nós estamos vivendo uma profunda guerra espiritual. Quantas pessoas hoje que estão, achando que está tudo bem. Querido, não. É tempo da gente amar a casa de Deus. É tempo da gente amar os nossos irmãos. Sabe, é esse tempo da gente voltarmos para Jesus. Não abra mão dessa posição na sua vida. A equipe de louvor pode vir. Olha só, querido, o apóstolo Paulo, eu faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Como eu falei, eu tenho lidado nos meus negócios com grandes problemas, com grandes situações, com grandes conflitos. E Deus tem me dado graça para resolver esses conflitos sem perder esses relacionamentos. Eu tenho tido experiência de pessoas de fora, de profissionais da minha área, me ligar pedindo conselho. De me ligar e falar, cara, meu Deus, de virar um referencial. Eu falo, Deus, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, não seria possível isso. Você pode ser feliz sim nos seus relacionamentos. Você pode crescer nos seus relacionamentos. E eu não estou falando, querido, do outro com você, não. Estou falando de você. Ah, não, porque o outro fez isso comigo, por isso eu fiz isso. Não. Independente do que fizeram com você, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Você não deve ficar barraco, gritando, falando, agindo de qualquer jeito. Não, nós somos, servos de Deus, servos do Altíssimo, exemplos de Jesus na terra. Para aprovardes as coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis para o dia do Senhor. Então a gente precisa viver isso na nossa vida. E para fechar essa mensagem, eu quero que você possa refletir comigo algo que o Senhor quer trabalhar na sua vida, como você vai agir a partir daqui, para você ter vitória nos seus relacionamentos. Primeiro, ame com o amor que Jesus te amou. Ame com o amor que Jesus te amou. Porque Jesus te amou, você sendo aquele traste, você sendo aquele ser humano terrível, aquele ser humano explosivo, aquele ser humano que estava no fundo do poço, que muitas pessoas da sua família nem acreditavam em você. Jesus te amou, Jesus te trouxe para perto, Ele lavou suas feridas, Ele colocou óleo nas suas feridas, Ele restaurou você. Portanto, ame com o amor que Jesus te amou. Primeiro. Segundo, perdoe com o perdão que Ele te perdoou. Perdoe com o perdão que Ele te perdoou. Terceiro, encubra o pecado, como Jesus encobriu o seu pecado. Diz que o amor encobre multidão de pecados. Chega, meu irmão, de ir para a internet, fica publicando coisas, acusando um, acusando o outro, mandando indireta para um. Meu irmão, meu Deus,
Chega disso, se for para isso para a internet, não publica. Conversa com alguém a respeito dos seus sentimentos, mas não vá para a internet ficar fazendo isso, não é papel de homem de Deus, de mulher de Deus. Sabe, para nós não tem essa de, não perdoo mais. Os discípulos perguntaram para Jesus, quantas vezes devo perdoar? E Jesus fala, 70 vezes 7. Ou seja, você tem que ter um coração limpo. O perdão tem que ser algo fluido na sua vida. Eu libero. Aconteceu, eu libero. No trânsito, eu libero. Na minha família, libero. Porque você é uma pessoa saudável. Você é uma pessoa que você sabe quem você é. Que você não merece viver assim. Quarto lugar, seja misericordioso como Ele foi misericordioso com você. Seja misericordioso com o próximo, como Ele foi com você. Sabe, seja paciente com o próximo, assim como Jesus é paciente com você. Querido, sabe, esse é o tempo que nós precisamos olhar para o céu e não olhar para a terra. E a gente quer justificar nossas atitudes olhando para o mundo, não, cara. Nosso padrão é o padrão de Deus. Para que o seu amor aumente mais e mais, você precisa amar como Jesus te amou. Você precisa perdoar como Jesus te perdoou. Você precisa encobrir o pecado como Jesus encobriu o seu pecado. Ser misericordioso como Ele foi misericordioso com você. Nesse momento eu quero pedir você para fechar os teus olhos. Talvez você está muito magoado, você está ressentido. Tem tantas coisas que estão presas dentro de você. Tantas coisas. Mas o Senhor hoje te desafia a que o seu amor aumente mais e mais. A você hoje ser um homem, ser uma mulher, não magoado, não ressentido, mas uma pessoa que ama incondicionalmente. E o seu amor aumenta mais e mais. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero que você, com seus olhos fechados, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração e trabalhar os seus sentimentos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Gera esse amor, Senhor, esse amor, Pai. Me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Com a mão no seu coração, declare comigo. Fala assim: eu quero amar como Jesus me amou. Eu quero perdoar como Jesus me perdoou. Eu quero encobrir o pecado como Jesus encobriu o meu pecado. E eu quero ser misericordioso como Ele foi misericordioso comigo. Em nome de Jesus.